Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o Henrique Severo. Meus irmãos, nesse vídeo de hoje, eu vou estar passando aqui para todos poderem estar assistindo. É um vídeo do qual eu encontrei lá no canal Sonho de Profeta. Ele vai falar da missionária que conta tudo aquilo que Deus mostrou para ela que está para acontecer, meus irmãos, nesse período. Eu peço aos irmãos que os irmãos possam assistir esse vídeo com atenção, observa bem, meus irmãos, porque os dias que está por vir não é muito bom. Vai piorar cada vez mais, como a palavra de Deus diz, que passará céu e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Então está se cumprindo. Vamos para o vídeo. O irmão, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a missionária Marta. Agora, já as horas aqui, falta 10 para as 4 da manhã. O Senhor me despertou às 2 da manhã. Para concluir algo que Ele me deu ontem, para concluir uma revelação e Ele me explicar os sinais que Ele tinha me dado. O Senhor tem me pedido para falar, para levar a mensagem dele, para alertar as pessoas em relação das coisas que vão acontecer cronologicamente, no seu tempo, no seu tempo cronológico, para direcionar o povo do Senhor. Muitas coisas que talvez eu venha falar, algumas pessoas não vão compreender muito, mas o Espírito Santo vai dar a revelação necessária. É só buscar, jejuar e orar, o Senhor vai te mostrar. Irmãos, ontem foi dia 25 de dezembro, hoje é dia 26. Amém? Ontem eu tô aqui na casa do meu pai, e ontem eu saí no quintal, e quando eu saí no quintal eu vi que como que no céu rugia, e como eu vi que era um rugido diferente, um som diferente de trovão, eu senti que não era trovão, eu senti que era o Senhor falando alguma coisa, e era uma forma seguida, assim, como se fosse uma conversa. E eu falei com o Senhor, Senhor, eu já escutei a sua voz de trovão, mas eu não entendo como, eu não estou entendendo o que quer me falar com essa voz, não. E aí eu tentava escutar e falei, Senhor, mas nada é impossível, né? Se tu queres falar alguma coisa comigo, fala, Senhor. Eu sei que eu tenho muito pouco entendimento para poder compreender tudo. Eu tenho dificuldade para poder compreender as coisas que o Senhor fala. Nós todos aqui na Terra temos muita dificuldade para compreender, Senhor. E equivocamos, interpretamos mal sua palavra. Não somos perfeitos, necessitamos da tua revelação. E eu sei que se esse som que está saindo do céu nesse momento em cima da minha casa, o céu se colocou, se vestiu de gris, e as nuvens estavam preparadas para poder chover, né? E eu falei com o Senhor, Senhor, você quer falar comigo, quer deixar uma mensagem? Deixa, eu estou atenta, eu vou escutar as palavras, mas o Senhor precisa me explicar tudo que eu vejo, o Senhor precisa me explicar. Se está fazendo esse som no céu, é porque algo o Senhor quer falar comigo. Eu estou com os ouvidos atentos para poder te escutar. Me fala e me dá a explicação do que o Senhor falou. Parece muita loucura, né? Uma pessoa falar que está conversando com os trovão, né? Mas aí o que aconteceu? Eu olhei e eu vi que as nuvens de chuva vinham com muita velocidade. Inclusive eu chamei meu pai, e meu pai começou a olhar para o céu também. Meu pai tem 85 anos. E ele olhava, e eu falava com ele, e a gente conversava. Eu falava assim, olha, eu nunca vi as nuvens andar tão rápido no céu, se formar e se juntar tão rápido assim. E elas se juntaram em cima da gente, assim, como se fosse chover aqui na minha cidade. Sabe? Na hora que elas juntaram em cima de mim, eu peguei e falei com o Senhor, Senhor, eu não queria que chovesse hoje aqui, em cima de mim.
na minha casa. E eu tenho que falar a verdade, o que eu fiz, por mais que pareça um absurdo e muitas pessoas critiquem, eu ri. Eu soprei no céu. Eu soprei e falei para as nuvens se retirarem de cima da minha casa. As nuvens se retiraram e se colocaram em volta, como se fosse um círculo, assim, não completava um círculo, porque aonde a minha visão alcançava, estava aí como uma tela. E aí eu comecei a observar e falei, Senhor, quando eu era pequeno, eu deitava e eu conversava com o Senhor, mesmo não te conhecendo, mesmo não sabendo que o Senhor podia conversar com a gente, eu conversava com o Senhor, e no céu eu via muitas coisas bonitas, eu via se formando animais, flores. Eu ficava feliz, né? Me deleitava com tudo isso e conversava com Deus, né? Aí na minha inocência eu conversava com Deus, aí olhando para o céu, deitada numa grama, olhando para o céu, conversava com Deus. E falei com o Senhor, Senhor, eu sei que tu tens sinais nos céus pra gente. Começa a olhar, as nuvens começam a se formar, sabe? E ele falava assim comigo, olha e vê. Aí eu peguei e olhei, e quando eu olhei para um determinado lugar, que era como se fosse o início, assim, eu vi a forma de um dragão, muito perfeita, a forma de um dragão. E eu falei, tudo bem, Senhor, eu vejo uma imagem do dragão. Depois eu vou, como se for assim, né? Então do começo eu vejo um dragão. Aí depois eu vejo como se fosse uma carinha de urso, sabe? Com as orelhinhas assim, muito perfeita assim. E uma carinha redonda, de ursinho. E quando eu olhei de novo para essa carinha de urso, essa carinha de urso já não era uma carinha de urso. Era uma carinha redondinha com 2 chifrinhos, um daqui, outro daqui. Aí eu olhei aqui. Na hora que eu olhei aqui, eu vi como se fosse uma serpente. Aí eu fui e olhei aqui. Quando eu olhei aqui nessa direção, eu vi... Não, primeiro, antes de ver essa visão, eu tive essa. Na hora que eu olho assim, eu vi uma mão. E uma mão perfeita, fazendo assim, dando uma indicação. Essa mão me dava uma indicação. E eu falei, mas me indica pra quê? E pra onde? Então eu fui na direção, meus olhos foram na direção dessa mão que dava indicação assim, sabe? Então eu ia na direção dessa mão e ó, essa mão tá dando indicação pra cá. Então deve que nessa nuvem aqui vai ter algum sinal, né? Aí na hora que eu olho, irmão, me desculpa, mas é um cronograma. É um cronograma de tempo. E agora eu tô lembrando, não era aí não. Peraí. Antes da mão apontar, eu via, nessa direção, eu via como se fosse um homenzinho assim, com uma asinha. E tinha na boca um canudo perfeito de trombeta. Começava fininho assim, e aí se abria assim. Essa foi a imagem na nuvem que apareceu, uma trombeta. Depois dessa trombeta, apareceu a mão. Eu olhei, eu buscava o sinal, e apareceu a mão, indicando, dando uma indicação para um determinado lugar. Então eu olhei nessa direção. E na hora que eu olhei nessa direção que me indicava, eu vi que lá já tinha uma nuvem de uma figura de homem assim, ó, uma figurinha de homem assim. E essa figura de homem tinha um negócio assim, como se fosse o meu dedo assim, ó, e saía assim fininho, como se essa pessoa estivesse soprando ventos. E quando eu olho para essa nuvem que estava soprando ventos, eu escutei uma voz, e essa voz me disse assim: iniciarei com fortes ventos e grandes tormentas. O Senhor falou: iniciarei com fortes ventos e com grandes tormentas. E aí eu escutei isso. E na hora que eu escutei isso, eu continuei buscando. E quando eu olho aqui, eu vejo que nesse tempo dos grandes ventos, das fortes, que é o tempo da trombeta, que é o mesmo tempo, nesse tempo, que era um tempo assim, eu olho, eu vejo uma outra nuvem, e eu não entendi nada. Eu vejo um bonequinho, mas esse bonequinho estava deitado, entendeu? Esse bonequinho estava deitado. Eu desenhei aqui mais ou menos.
queria voltar a negócio, mas eu não tô conseguindo não. Pra mostrar o desenho que eu desenhei. Vai ver que Deus não quer que mostre. Deixa eu falar com vocês. Aí orando o Senhor. E antes disso, aconteceu mais coisa. Por quê? Porque eu falei, Senhor, olha, o Senhor sabe que o Senhor sabe que eu tenho dificuldade para entender as coisas. Eu preciso que o Senhor confirme para mim, para que eu não me engane. Se eu tiver que falar alguma coisa, Senhor, que seja verdade, que seja algo do Senhor, que eu não venha ser pedra de tropeço na vida de ninguém, levantando para enganar ninguém. Se o Senhor quer que fale alguma coisa, o Senhor tem que confirmar para mim isso. E outra coisa, Senhor, se é o Senhor que está falando, essa voz que eu estou escutando é a sua voz, o Senhor vai ter que confirmar para mim que é a sua voz. Eu olhei para o céu, em cima de mim, o céu estava sem nenhuma nuvem mais. Estava azul em cima de mim. Essas nuvens que se formou de uma tempestade já estavam retiradas nessa direção, assim, longe de mim, e como se eu estivesse aqui, né? Então eu olho para cima, assim, em cima da minha casa, assim, na região que eu estou, como se fosse em cima da minha cidade, assim, não tinha nenhuma nuvem mais. Então eu olhei e vi que as nuvens da tempestade estavam se afastando. E quando eu vi que estava se afastando, eu falei com o Senhor, Senhor, como sinal seu, orei em pensamento, orei em espírito, não orei com voz alta. E eu falei com o Senhor, falei assim, para que Satanás não me escutasse, né? Que Satanás escuta quando a gente fala, quando a gente pensa, Satanás não escuta, para que Satanás não usasse isso ao favor dele, né? Então eu conversei com o Senhor e falei, Senhor, para confirmar isso, eu te peço para que venha chuva sobre a minha casa. E aí aconteceu que eu entrei para poder fazer a janta para o meu pai. Comecei a fazer a janta para o meu pai. E o Senhor falou assim, vai lá fora e olha de novo o céu. Aí já começou já a anoitecer, sabe? Vai lá e olha o céu. Aí eu olhei o céu e falei, Senhor, eu vejo o céu muito escuro aqui em cima da minha casa e não vejo nenhuma estrela. Como se tivesse aqui em cima, porque já estava escurecendo, já era como umas 7 horas, quase 8. Falei, Senhor, eu sinto que como se tivesse aqui em cima nuvens de chuva, porque não me deixa ver o céu, não me deixa ver estrela nenhuma. Inclusive até falei com o meu marido, falei, olha, eu não tô vendo as estrelas. Aí fui para dentro de novo terminar de cozinhar, sabe? E aí eu tava fazendo a comida e a janela estava aberta. A janela estava aberta, veio um vento forte pela janela e soprou no fogo. E o fogo fez... Sabe quando sopra o fogo faz esse ruído? Esse som, desculpa, misturar espanhol com português. Fez. Aí depois, passou um pouquinho, soprou de novo e eu senti aquele vento assim forte. Através da janela no fogão. De novo, o fogo soprou, que o fogo fez até barulho, sabe? Como se fosse apagar assim, né? E de novo. E aí veio a voz na minha cabeça e falou assim, ou seja, Deus falou comigo e falou assim, quantas vezes eu soprei? Eu falei, Senhor, sopraste 3 vezes. Aí eu falei assim, mas será o que vai acontecer? Será que Deus está, né? Será que vai soprar 7 vezes? Não, era 3 vezes. E aí ele soprou 3 vezes. E aí na hora que o meu filho sai pra fora, vira pra mim, ô mãe, tá chovendo. Depois que o Senhor soprou 3 vezes, caiu a chuva. Aí eu fui lá fora, debaixo da chuva. Fui lá fora, debaixo da chuva, falar, obrigada, Senhor. Obrigada, eu sei que é o Senhor que está falando comigo. Eu tenho essa certeza dos seus sinais. Mas, Senhor, tu sabe, eu vou continuar pedindo sinal. Eu vou continuar orando, vou continuar jejuando. Vou continuar pedindo sinal. Aí agora, às 2 horas da manhã, eu sei que eu estava sonhando. Eu sei que estava sonhando assim, forte algo. Não lembro de nada. Mas aí vim para a cozinha aqui do meu pai. E falei, Senhor, agora como que vai fazer, né? Eu sentei aqui e comecei a escrever as coisas que eu vi. E outra coisa que eu vi também, que eu não esqueci de citar, aqui, estou me lembrando aqui. São mais 2 coisas que eu vi, 2 símbolos no céu que eu vi, que eu tenho que falar também. Que não estava, ou seja, aqui ó,
eu vi as nuvens se formaram, né? Formaram em duas figuras de homem, assim, ó. Uma de frente à outra. Aqui no meio não tinha nuvem nenhuma. Desse jeito que tá minha mão aqui, ó. Se formou, tá vendo? Assim. Duas figuras de homem. Essa aqui era uma figura escura, como de chuva mesmo, chuva forte. Quando vai formando, forma essa nuvem escura, tá? Essa nuvem bem escura. E essa nuvem aqui estava branca. Eu entendi que essa aqui é as trevas e essa aqui é a luz. Eu entendi que as trevas, estava de frente às luzes e que havia uma separação entre as duas. E o que eu entendi é que as trevas ia começar a lutar contra a luz. Eu entendi que esse anjo branco aqui, ó, estava lutando com esse anjo negro, tá, irmãos? Entendi que os anjos do Senhor vai lutar para proteger-nos e nos guardar. Mas Satanás vai fazer muita força, vai fazer frente, tá? Satanás vai fazer frente a tudo isso. Então, eu entendi que vai acontecer uma luta muito forte dos anjos do Senhor com os demônios. Eu entendi isso. E o outro que eu vi, que mostra tempo também, eu vi a metade de um cavalo com um cavaleiro em cima. Metade de um cavalinho assim, um cavalinho aqui e um cavaleiro. Mas o cavalo, você sabe que o cavalo, o que acontece? Quando você monta no cavalo, fica a bundinha do cavalo pra fora, assim, né? Se você vai desenhar, fica a bundinha do cavalo. Não, o cavalo terminava aí assim, tinha uma terminação. Ou seja, essa revelação, o tempo dos cavalos estava começando a acabar. O tempo dos cavalos. Eu entendi assim, que estava começando a acabar o tempo dos cavalos. Irmão, só um instante, eu já vou voltar aqui com o vídeo. Os cavalos serão soltos na abertura dos 7 selos. E isso acontecerá após o arrebatamento da igreja. E como ela viu aí a ponta do cavalo, o finalzinho do cavalo, pode ser que sinaliza que falta pouco tempo para a abertura dos selos. Ou seja, falta pouco tempo para a grande tribulação e também, consequentemente, falta pouco tempo para o arrebatamento da igreja, que acontecerá antes da grande tribulação. Vamos continuar aqui o vídeo. E os cavalos, está escrito em Apocalipse que é os selos, os 7 selos que são abertos, né? Ou seja, que 7 selos, me perdoa. São 7 selos. Mas são 4 cavalos, né? Cavalos são 4, 7 são 6. 7 selos, 4 cavalos. Olha, então o dragão é Satanás, tá? O urso aí, que se transforma em um demoninho, né? É o demônio, Satanás e seus demônios. A cobra relaciona a serpente antiga, tá? A mão seria, no caso, a mão de Deus apontando para um tempo, para um acontecimento. Esse bonequinho que eu vejo deitado, o Senhor me revelou agora há pouco, que é enfermidade, que é doença, tá? Muita gente de cama, muita gente doente em hospital. Por isso que esse bonequinho que eu vejo, ele estava deitado assim em vertical, ele não estava em horizontal, ele estava em vertical. Então tá falando de peste, algum peste que tá realmente para vir, tá? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Então os 2 anjos é a batalha das trevas contra a luz, contra a presença de Deus, né? Contra as coisas do Senhor. O fato do cavalinho estar acabando, ele está acabando a imagem que me deu foi para indicar um tempo, tá? Inclusive eu peguei, fui e marquei o cavalinho, sabe? Fiz o cavalinho aqui e dividi o cavalinho em tempo. Dividi o cavalinho, cadê o cavalinho? Aqui, o cavalinho. Dividi o cavalinho em tempo. Então é isso, irmãos. Eu quero deixar esse vídeo, vou mandar para vocês em nome de Jesus. O Senhor já vem me falando para anunciar aos 4 cantos da terra sobre o que Jesus está vindo. Lembra do sonho que eu mandei para vocês, um vídeo
falando que os 2 anjos me tomavam pelo braço, me faziam voar, queria que eu gritasse e anunciasse. Então, o Senhor me pediu isso há muito tempo, e agora é o tempo. Deus está gritando e anunciando, tá? As revelações que o Senhor me deu, eu estou colocando. Deus está me revelando muito, falando muito, muito, muito e profundo. Eu vou estar enviando essas coisas para vocês. Muitos vão duvidar, mas muitos vão entender que realmente é isso que está acontecendo, tá? Agora acordei de manhã e antes de começar a escrever, eu peguei a Bíblia e eu falei com o Senhor assim: Senhor, olha aqui sua palavra. As pessoas lêem, mas as pessoas não lêem. Eu falei: olha aqui sua palavra, Senhor. As pessoas, além de ler e não entender, as pessoas não estão lendo a Bíblia. Os irmãos não estão lendo a Bíblia, não. Estão lendo só, mas não estão esquadrinhando. Não está buscando revelação. Não está buscando a sua palavra na Bíblia, não. Está buscando ler. Estão lendo. Pega a Bíblia, lê, prepara uma pregação, vai lá pregar. Mas a revelação mesmo está sendo entregada, não. Por quê? Porque não está esquadrinhando, não está buscando os mistérios de Deus revelados. Você vai ter que começar a fazer isso. Você vai ter que começar a fazer isso. Olha as coisas que eu estou te falando. Você tem que analisar tudo que eu estou te falando. Olha, o falso profeta, você descobre que o falso profeta é falso profeta, que essa profecia não é de Deus através da Bíblia. Para isso você tem que estudar. Por quê? Porque agora, o que vai acontecer? O que eu estava preocupada, muito preocupada, que eu já gravei um monte de vídeo. Deus me deu um monte de revelação. Por que eu não coloquei ainda? Por medo de confusão. Medo que as pessoas, elas não têm preparação para escutar as coisas que Deus tem para falar. Por quê? Porque elas não têm conhecimento da palavra do Senhor. Elas não têm conhecimento dos mistérios. Ela pode ter conhecimento de palavra. Tem muito pastor aí que tem uma teologia maravilhosa. Melhor que eu. Eu não tenho nenhum conhecimento. Mas eu preciso buscar os mistérios. Cada palavra na Bíblia revela um mistério do Senhor. Se eu não esquadrinhar isso, gente, é pegar e cavar, até encontrar a revelação. E isso como que eu encontro? Com jejum, com oração. Pedindo ao Espírito Santo discernimento. Pedindo ao Espírito Santo para tirar as vendas dos nossos olhos. Tirar. A palavra do Senhor fala que os nossos ouvidos estão o quê? Nossos ouvidos são incircuncisos. Coração incircunciso, ouvido incircunciso. Olhos com tela igual de Paulo. Não vê nada. Vê só o que coloca na frente dele. Paulo era um religioso. Enquanto Deus não vem e tirou a escama, irmãos, necessitamos tirar essa escama. É o tempo, é o começo. Tem que tirar essa escama, irmão, porque senão você vai ficar. Abra os seus olhos para a revelação do Senhor. Abra o seu entendimento. Pede o Espírito Santo para abrir esse entendimento seu. Estou jejuando para Deus abrir o entendimento do povo, abrir os ouvidos do povo, abrir os olhos do povo para as coisas do Senhor. Porque senão muita gente vai ficar, vai ser muita gente. Muita gente que está dentro da igreja. Muita gente que está aí religioso, que vai aos cultos, que está aí cumprindo horário. Vestido da cabeça aos pés, com vestimentas, mas não tem a vestimenta que Deus diz que a gente tem que ter. Irmãos, eu tenho que me vestir de santidade. Não está falando de uma roupa que eu coloco, está falando de uma roupa que Deus coloca em mim. A santidade é uma roupa que é espiritual que Deus coloca em mim. Eu preciso me vestir dessa santidade. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Um abraço grande. Irmãos, compartilhe essa palavra em nome de Jesus, para que o Senhor alcance mais vidas, que mais pessoas sejam reveladas do tempo que nós estamos vivendo, que esse tempo necessita ser revelado, porque senão esse tempo vai passar. Ontem eu estava olhando, ontem era dia 25, estava com a minha família, eu estava olhando espiritualmente, e eu vi que as pessoas estão vivendo sua vida normal. Elas não estão atentas aos acontecimentos, aos sinais, não. Talvez você esteja assim, não está atenta a nenhum sinal. Você não sabe nem que já houve, os sinais no céu.
Você não sabe nem que o templo já está praticamente sendo construído, o terceiro templo. Você não investiga nada, você não tem interesse em nada das coisas de Deus. Você não tem interesse em sinal nenhum. A única coisa que você tem interesse é de é difícil falar, mas tem que falar, né? A única coisa que as pessoas estão tendo interesse hoje é de ir na igreja, dar uma palavra e glorificar elas mesmas. Olha que bom que eu sou. Olha como eu tenho conhecimento. Olha como eu tenho a sabedoria. E às vezes nem sempre é revelação do Espírito Santo, é revelação da internet mesmo, da inteligência artificial que muitos já estão usando para poder fazer os seus sermãos. A palavra de Deus que falou que nos fins dos tempos Satanás ia enganar muitos. Com palavras bonitas e persuasivas. Temos que estar atentos. É o momento de estarmos atentos. Esteja atento, estuda a Bíblia. Não tem nenhum problema você ir em Google e pesquisar. Até o presente momento, Satanás não colocou a mão nisso ainda. Porque tem um perigo dele colocar, porque é mais provável que agora a inteligência artificial já está escrevendo uma nova Bíblia. Já foi dada uma ordem para que escrevesse uma nova Bíblia, porque essa Bíblia, falou que essa Bíblia tem muito erro. Um dos erros que tem essa Bíblia, que eles consideram que tem essa Bíblia, é que não aceita a Bíblia fala que não pode o homem coabitar com outro homem. Vocês me entendem? Não pode a mulher coabitar com outra mulher. A Bíblia não fala que isso não está bom. Então esses são os problemas que eles acham que tem a Bíblia, que eles vão ter que mudar. Além de outros, para poder confundir a muitos. Então até o presente momento estão podendo pesquisar. Mas se você vai pesquisar alguma coisa, confirma na palavra do Senhor se está certo, tá? Abre a sua Bíblia, vê se os versículos se está condizente, se coincidem. O que está sendo, o que estão te dando aí, o estudo que estão te dando com a palavra do Senhor. Amém? Olha, que Deus abençoe vocês. Eu não vou prolongar muito. Que Deus abençoe.